Boa tarde. Então, hoje o tema da aula de quarta-feira é causo. O que é? Vocês já ouviram falar? Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais desse tipo de texto que não deve a nenhum outro tipo de texto. E vocês vão aprender por quê. Então, o povo mineiro é um povo que tem fama de ser bom contador de causo. E o que é um causo? É uma história, digamos assim, surreal, que nem sempre é possível comprovar se é verdadeira. É aí que está o encanto do causo. São histórias saborosas, fantásticas, às vezes amedrontadoras, às vezes engraçadas. E é passada de geração em geração. Pergunta aí para o seu avô, para sua avó, se eles conhecem algum causo para contar para vocês. Um aspecto interessante do causo é que eles têm sempre um sotaque interiorano. Tem uma entonação e um ritmo próprio e sempre captura a atenção da gente. Vou mostrar para vocês um exemplo de um causo de um famoso filme nacional e aí vocês vão entender melhor como é engraçado o causo. Vamos ver. Cadê? Caçou alguma coisa? Quase. Tá aí, um bicho gostoso esse quase. A gente quase assa, quase come e quase morre de fome. Quase pego pra mais de 15 pacas junto. Estou quase lhe pegando na mentira, Chicó. Oxe, fuleiragem. Quando foi que já me viu mentindo? Nunca vi, só ouvi. Eu devia estar lá pra ver. A mentira? Não, homem. As pacas. Conhece o canto do riacho de Cosme Pinto, onde as pacas atravessam. É tanta paca que cruza por lá que a trilha delas fica marcada na água. O riacho vem reto e naquele canto dá uma afundada assim, ó. Oxe. E água é barro pra ficar com o caminho marcado pelas passagens dos bichos? Não sei, só sei que é assim. Eu tava lá tocaiando quando apareceram pra mais de 30 pacas. Você tinha falado mais de 15. Oxe, homem, 30 não é mais que 15, não? Tá certo. Eu vou calar minha boca pra não espantar suas pacas. É melhor mesmo. Pois apontei minha papa amarela, puxei o gatilho e de repente apareceu na minha frente a égua do Major Antônio Moraes. Eu pensei, vou matar a égua do Major, ele vai matar. Tem que dar um jeito nisso. Que jeito, você já tinha puxado o gatilho. Tudo isso eu pensei, foi ligeiro, mais ligeiro ainda. Eu tapei a boca da espingarda com a mão pro tiro não sair. Chega a bicha, ficou assim, ó. Quando estampei e soltei a bala, as pacas já tinham ganhado mato. Vamos largar suas caçadas, Chico. Vamos caçar trabalho. Como vocês viram, o Chicó, ele é um especialista em contar causo. E é sempre algo fantástico, impossível de acontecer. E percebe como o João Grilo, que é o parceiro dele, como ele zomba dos causos contados pelo Chicó. Mas vale a pena ver, isso está no filme O Alto da Compadecida. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a transcrição ou a cópia de um causo. Por que transcrição? Porque o causo é um gênero, é um tipo de texto que é oral. Então ele vem da tradição oral, é contar histórias. Então a transcrição é uma cópia dessa contação de histórias. Então diz assim: pessoal, quando o assunto é lobisomem, vocês sabem como são as coisas, né? A gente, quando vai fazer uma atividade para tentar descobrir quem é o lobisomem, não pode alarido. Então, estava tendo um lobisomem lá em casa, quando a gente era pititico. E quem era o lobisomem? Ninguém sabia. Mas meu pai disse assim: eu vou pegar esse miserável. Na cabeça dele, ele fez um dispositivo no galinheiro, e o galinheiro era coberto. Não dava para sair por cima, né? Era a tela. Na hora que o lobisomem entrou, ele ficou preso lá dentro. Aí, gente do céu, vocês não fazem ideia quem era o tar do lobisomem. Era o Luizão, marido da minha irmã. Era ele o lobisomem. Gente, e aí, como é que ia fazer? Meu pai fez de tudo para ele conseguir escapar sem que alguém descobrisse o que havia acontecido. E sem que o Luizão descobrisse, que meu pai soubesse também. E assim foi feito. O Luizão conseguiu fugir. Tava lá peladão, porque ele desvirou, né? Aí voltou, meio chateadão, meio injuriado. Na próxima sexta-feira,
Meu pai falou, te pego. Aí meu pai saiu atrás dele. Então, vocês devem ter percebido que muitas palavras aqui estão destacadas com cores diferentes. Esse é um causo. E eu vou explicar para vocês. As palavras em amarelo, elas representam os termos informais, o modo interiorano de falar, né? Então, em vez de falar em pessoal, fala pessoar. Em vez de falar lobisomem, fala lobisome. Seis, em vez de vocês. Então, esses são os termos informais. Tudo que está em amarelo é termo informal muito comum no causo. Vermelho, nós temos marcadores de fala. Né. O que é marcador de fala? É o jeito que a gente fala, geralmente. Então, a gente diz né, não é, e assim por diante. Só que transcrito para o meio da escrita, certo? Em azul, nós temos marcações de pausa na narração. Então, tudo que está em azul aqui, esse 3 pontinhos, indica que é a hora que o narrador do causo, ele para um pouquinho, dá uma pausa, né, da narração, até para respirar. Em verde, nós temos sempre, o que está em verde é a fala da personagem. Meu pai disse assim, eu vou pegar esse miserável. Então é a fala da personagem. De novo, novamente aqui no final, na próxima sexta-feira, pego ele, e assim por diante. Em rosa, que nós temos só 2 exemplos aqui, nós temos a conjugação verbal, ou o verbo. Então, 2 verbos apenas nesse causo inteiro. Então, essa é a transcrição de um causo. Então, em amarelo nós temos os termos informais, em vermelho os marcadores de fala, né, opa, esse tipo de coisa que a gente diz na oralidade, né, na fala transcrita para a escrita. Em azul nós temos as pausas da narração, em verde a fala dos personagens e em rosa as conjugações verbais. Então esse é um exemplo de causo, pessoal. Agora vocês já sabem o que é. Agora vocês vão fazer as páginas 31 a 32 da apostila e vocês vão conhecer uma pessoa muito famosa, que era um contador de causo, talvez um dos maiores, o ator Mazzaropi. O grande personagem dele para contar casos se chamava Jeca Tatu. Era um caipira bem simples, ingênuo, mas que divertia as plateias em filmes que foram gravados há muito tempo atrás. Mas vai ser bom vocês conhecerem um pouco a respeito dele e aí respondam as questões do Explorando o Texto nas páginas 31 a 32. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.